Está no ar o Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores. Hoje é quinta-feira, 6 de agosto de 2020. Todas as terças e quintas-feiras nós conversamos com você, levando a opinião de profissionais a respeito dos mais diversos temas. Nesta época de pandemia da Covid-19, nós estamos tratando de assuntos que estão hoje em, entre aspas, moda falar no Brasil, que é a Covid-19. Infelizmente, o planeta todo passando por esta problemática muito grave. Nós temos no Brasil, conforme os dados mais recentes, que são desta quarta-feira, 97.692 pessoas que perderam a vida devido ao novo coronavírus. No Brasil, são 2.873.304 casos confirmados, estes os dados até o início da noite de ontem. No estado de Santa Catarina, são mais de 95 mil casos confirmados de infecção e destes, mais de 82 mil estão recuperados. Um total de 11.301 até o início da noite de ontem, conforme o governo do estado de Santa Catarina, continuam em acompanhamento. Este balanço foi divulgado ontem e desde o início da pandemia, 1.306 óbitos no estado de Santa Catarina devido ao novo coronavírus. No município de Lages, conforme a Secretaria de Saúde, os casos confirmados até ontem, às 19 horas, quando foi divulgado o boletim, eram 1.497. Destes, recuperados 832 e 620 em isolamento domiciliar. Os óbitos, infelizmente, os números aumentaram. Ontem, foram confirmados um total até agora de 23 óbitos em Lages, havendo 11 em outros municípios da região da Amures. Em meio a tudo isto, felizmente, muita gente, a maioria das pessoas que estão contraindo o novo coronavírus, estão saindo com vida do enfrentamento da doença. 2 pessoas aqui da nossa cidade. Nós vamos começar a dar rosto e nome às pessoas que passaram pela problemática. Uma delas é o Dr. Luiz Marcato, infectologista e pediatra. Inclusive, antes de ele ser acometido pela doença, ele concedeu entrevista aqui ao Mais Notícia, que foi apresentado na oportunidade por Reginaldo Raine. Ele, Dr. Marcato, é uma das pessoas que passou pela problemática. Uma outra pessoa da nossa cidade, um outro rosto, um outro nome, é César Camargo de Araújo, Cezinha, um músico. E nós estamos recebendo o Dr. Luiz Marcato e o Cezinha na nossa live desta quinta-feira. Estamos recebendo virtualmente. Nós vamos primeiro conversar com o Dr. Luiz Marcato. Dr. Luiz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Mais Notícia. Seja bem-vindo a esta live para a gente poder conversar a respeito de como foi a doença em relação ao senhor e também para a gente trazer algumas explicações gerais para a nossa comunidade. Seja bem-vindo, doutor Marcato. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. O prazer é meu em poder estar participando. Doutor Marcato, quando que o senhor suspeitou, quando que o senhor descobriu que estava com a doença? Bom, eu atuo na área, eu vim atendendo vários pacientes, isso há em torno de 20 e poucos dias atrás. Em algum momento as coisas foram mudando, e aí eu senti que o que eu estava ouvindo de queixa dos meus pacientes era mais ou menos o que eu estava sentindo. E isso me deixou muito preocupado na ocasião. Sim. E fui buscar o diagnóstico. E houve, no seu caso, o senhor ficou em isolamento domiciliar, houve necessidade de internação? Como é que foi esta situação, doutor Marcato? Não, eu me mantive em isolamento domiciliar, né, sob acompanhamento, com uma evolução moderada, sem intercorrências de maior gravidade. Já cumpri o período de quarentena, já voltei às minhas atividades, felizmente. O senhor já está em atividade, portanto, já está atendendo normalmente toda Sim. a comunidade. Doutor Marcato... Sim, já cumpri a quarentena. Sim.
Os sintomas mais comuns da Covid, segundo aquilo que se fala em nível nacional e em nível internacional, os sintomas mais comuns são febre, 75% das pessoas são acometidas de febre, em torno de 74% de tosse, em torno de 60% tem dificuldade respiratória, outras 44% aproximadamente têm desconforto respiratório. No seu caso, quais foram os sintomas? Quais foram os primeiros sintomas e os últimos? O senhor poderia descrever para a gente na condição de quem passou pela doença e também na condição de infectologista? Sim, o início do quadro, um mal-estar geral, dores musculares, não tive febre alta, tive tosse durante a evolução, mas também não foi um sintoma tão intenso. Mas, assim, a minha companhia mais forte nesse período foi a dor de cabeça, né? Isso deixou a primeira semana de muito desconforto, usando bastante medicação como analgésico, né, desse nível de medicação, e repouso e cama, e era o que eu conseguia, e era o que me dava uma condição mais agradável ali naquele momento. O senhor falou em medicação. Qual a medicação que o senhor utilizou? Alguns desses produtos muito comentados em nível nacional, cloroquina ou alguma coisa nesse sentido, doutor Marcato? Não, nada disso. Eu usei medicação que a gente chama de sintomático para febre, para dor, ali especialmente usei medicação para dor de cabeça, a velha e boa dipirona, né? Em algum momento, quando eu tive complicação respiratória, aí eu fiz uso de antibiótico. Não teve nem previamente a ivermectina, nem durante o tratamento o uso da cloroquina ou alguma outra medicação, até porque dentro da minha linha de atuação eu sigo assim as recomendações que eu recebo da Sociedade Brasileira de Infectologia, que a gente acompanha, e nada disso se mostrou muito efetivo ou que isso mudasse o curso natural da doença, né? Embora ele seja bem diverso, bastante variado entre as diversas pessoas. Uma das questões que é bastante curiosa de nossa parte é saber o que os médicos estão utilizando para o tratamento. Então, se é uma situação, vamos dizer assim, normal, que pode ser curada em casa, são esses medicamentos comuns, os medicamentos comuns contra a infecção, para as dores de cabeça, como se fosse um problema comum, podemos dizer assim. Seria isso, doutor Marcato? Sim, se trata de uma infecção viral, né? Ela tem algumas peculiaridades, ela tem um curso de evolução de maior risco, mas na fase inicial, ela é uma virose, como tantas outras, onde a necessidade é repouso, é uma boa hidratação, e entre os medicamentos sintomáticos, para febre, para dor, para náusea, ou vômito, enfim, o que se fizer mais importante naquele momento. Poderíamos dizer que no seu caso foi leve, os sintomas foram leves, não foi impactante a ponto mesmo de levar para o hospital. Seria isso, doutor Marcato? Ele não alcançou esse nível de gravidade. É claro que eu vinha monitorando, eu tinha acompanhamento médico durante todo o tempo, teve controle de exames de laboratório, tomografia. Em algum momento se constatou a presença de pneumonia, mas em função do diagnóstico, em tempo apropriado, o uso da medicação e o acompanhamento, foi possível o tratamento em casa, e também não houve necessidade assim, de oxigênio, de alguma terapêutica mais invasiva, né? Felizmente não houve necessidade. E como foi estar em quarentena, doutor Marcato? Desculpe, ficar em quarentena? Isso, como foi essa experiência de estar isolado, de estar dentro de casa sem poder ir para a rua, tomando todos esses cuidados, e como é que foi mesmo o convívio com as pessoas próximas ao senhor, aos familiares? Então, a gente tem quando se vê nessa condição, tem num primeiro momento a sensação, a péssima sensação de saber que está doente, que está ficando doente. Isso é ruim para qualquer doença. E nesse momento, por se tratar de uma doença potencialmente grave, isso gera um desconforto bem intenso para o paciente. O segundo era a frustração, porque todo o tempo eu defendi isolamento social,
uso de gel, máscara, e eu devo ter falhado em algum momento nas barreiras de proteção, tanto que eu acabei infectado. E o tempo de isolamento e de tratamento domiciliar, na primeira semana você não tem nenhuma dúvida que você precisa do cuidado domiciliar, do repouso, porque você está muito indisposto, você se sente muito enfraquecido na maioria dos casos sintomáticos, né? Já na segunda semana, se não houver agravo, você começa a sair um pouquinho da cama e tal. Mas foi necessário, eu fui bem acolhido, na minha casa, eu tenho uma filha médica que tinha tido já no mês de fevereiro, ela tinha tido a Covid, tem uma outra filha advogada que teve em maio, e elas nem moram em Lages, e aí elas prontamente se apresentaram para acompanhamento do paciente ali. O senhor teve uma filha que foi contaminada pela Covid em fevereiro, é isso? Sim. Lá no início, fevereiro, março, ela é uma médica que trabalha em Itajaí, Balneário Camboriú, e ela foi dos casos iniciais, ela é pediatra, e adoeceu na ocasião, a gente trouxe, ficou em isolamento, ficou à quarentena, se recuperou e voltou ao trabalho normalmente. E depois a outra filha, que é da área do direito, um mês e pouco depois, ela mora em Florianópolis e também foi acometida. Também todo mundo evoluiu bem, foi tranquilo. Doutor Marcato, o senhor tocou num ponto bastante interessante, que todos nós, pelo menos a maioria de nós que temos consciência, porque a gente vê na rua muita gente sem máscara, muita gente descumprindo regras, parece-me que não estão muito interessadas nos cuidados necessários. Mas quem está consciente realmente está usando álcool em gel em abundância, poderíamos dizer, né? Está usando máscara o tempo todo e tomamos os cuidados necessários. Porém, há muita gente que toma todos esses cuidados e acaba contraindo a Covid, que é, portanto, o seu caso. Apesar de todos os cuidados, o risco continua sendo iminente. É isso, né, doutor Marcato? Sim, o momento epidemiológico, né, de Santa Catarina como um todo, e nós aqui na Serra, é de ascensão ainda, do aumento de número de casos, de um risco aumentado, onde as recomendações de distanciamento social, máscara, álcool gel e evitar as aglomerações é mais importante do que todo o tempo já que a gente vem repetindo isso, né? Duas perguntas em uma só e talvez um pouquinho chatas. O senhor tem ideia de onde e como contraiu? E tem ideia se pessoas ao seu redor possam ter sido infectadas a partir do problema gerado no senhor mesmo, doutor Marcato? São perguntinhas chatas, mas enfim, que ajudam a gente a entender como que se dá, inclusive, a própria transmissão, né? Eu tenho assim uma suspeita do foco no momento onde houve a quebra de barreira, foi na emergência do Hospital Infantil. Eu estava acompanhando o atendimento por uma médica residente e havia a suspeita de Covid numa garota em torno de 10 anos. E a criança estava muito assustada, um choro intenso, ela não estava com máscara e estava angustiada, e a nossa preocupação foi em acalmá-la, acalmar a mãe, o pai e tal, que estavam todos angustiados. E na evolução eu pude observar que a pequena, a mãe e o pai também tiveram o resultado detectado. Então, naquele momento, aquela paciente se confirmou nos dias subsequentes. É onde eu me lembro, onde eu posso ter facilitado um pouco. Embora eu estivesse de máscara, o paciente fonte naquele momento não estava de máscara. Isso é um fator de risco. E que eu saiba, acho que eu não expus ninguém, assim, não tenho conhecimento de nenhum caso que tenha se dado a partir dos meus contatos pessoais e profissionais. Doutor Marcato, todo preconceito, toda forma de preconceito, ela podemos chamar de absurda. E talvez, pelo menos ao meu olhar, o preconceito contra pessoas que contraíram a doença parece mais absurdo ainda. E é algo que quando me disseram, estamos sofrendo preconceito, eu pensei, mas qual o motivo desse preconceito? O senhor chegou a passar por alguma situação ou está passando por alguma situação de alguém dizendo, doutor Marcato foi vítima da Covid, toma cuidado. Aconteceu alguma coisa nesse sentido em relação ao senhor?
É velado, né? Não é uma coisa ostensiva, mas a gente sente o desconforto no convívio diário, nessa volta, pelo menos nesse período pós-quadro agudo, onde as pessoas tiveram conhecimento que a gente estava afastado, se puder guardar alguma distância, um contato direto, a gente percebe, mas é natural. Eu acho que não tem. Eu entendo. Existe essa é uma infecção recente, que assusta, que tem provocado tantas mortes, e que todo mundo, quando sente que aquilo está perto dele, ele quer sair correndo dali. Acho até. Embora, assim, eu continuo tomando os cuidados, eu continuo usando álcool em gel, continuo usando máscara. Felizmente, tive a evolução e saí do quadro agudo, então provavelmente eu esteja protegido e não devo adquirir novamente, isso é a expectativa e é o que se pensa hoje. Eu acho razoável as pessoas terem medo. É preferível que guardem distância e não percam esse cuidado. Talvez seja melhor. Doutor Marcato, o seu conselho na condição de médico e também de paciente às pessoas neste momento tão delicado pelo qual estamos todos passando? Como médico, eu continuo enfatizando a importância do distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomerações, evitar exposições desnecessárias, né? O uso de álcool em gel tocando as superfícies, quais sejam, né? E como um paciente que saiu há pouco tempo da fase aguda, ela é uma experiência dolorida, é uma experiência que causa bastante angústia no paciente. Tenho acompanhado, e assim como eu passei por sintomas alguns dias mais severos, muito desconfortáveis, tenho visto pacientes que tiveram quadros bem leves, ao mesmo tempo que a gente tem tido o desconforto de assistir, de acompanhar casos graves e até de perda de amigo, de colega, para essa situação tão dolorida. O senhor sente que possa ter ficado alguma sequela no senhor? Sequelas? Isso. No seu Não, caso. grosseiras não percebi. Sequela Aham. grosseira não percebi. Sinto que eu estou me recuperando de uma doença que ela é debilitante, não dá para ignorar. Talvez se eu tentar subir uma escada rapidamente ou tentar sair correndo de alguma situação, nesse momento eu ainda não tenho a melhor resposta. Mas nada de forma grosseira, não tenho essa sensação. Doutor Marcato, a gente recebeu duas perguntas específicas antes de iniciarmos esta live. Uma das perguntas eu vou aproveitar, já que o senhor está participando conosco. Antitérmico, o antitérmico ele pode mascarar a doença? Não vejo dessa forma. Até porque, se você me perguntar, eu tive febre um único dia, lá pelo quarto, quinto dia de evolução da doença, né? Claro, eu fazia uso da medicação porque eu tinha dor de cabeça, porque eu tinha outros sintomas. Então, o antitérmico talvez possa impedir que tenha uma febre mais alta, mas ele não dá conta de todos os sintomas a ponto de você não perceber a doença, não diagnosticar. Não vejo dessa forma, não. É o que a gente chama de medicação sintomática. Você está tão desconfortável que você tem que fazer uso dessa medicação, senão Sim. fica muito complicado. A outra pergunta é: uma pessoa acordou esta madrugada com dor de garganta assim do nada. Dormiu bem, acordou de madrugada com uma dor de garganta. Algo que está enroscando na garganta, alguma coisa assim. Ela, muito preocupada, disse: vai entrevistar o Dr. Marcato? Pergunta para ele se isso pode ser um sintoma de Covid. Eu estou aqui fazendo este e-mail e lhe perguntando isso. Assim, do nada, apareceu do nada. É É, alguma coisa que possa estar relacionada? Não. Eu não me preocuparia com um sintoma isolado. Não é? Então, você pode acordar, bom, você pegou frio, você pegou Sim. sereno, você pode ter uma dor de garganta, como você já teve tantas outras vezes? Pode. Né? É claro que nesse momento da pandemia, sintomas de doença, não restrito a um sintoma, mas eu tenho dor de garganta, eu estou com dor de cabeça, eu tenho calafrio, eu tive ou não febre, bom, aí eu me obrigo a pensar na possibilidade da Covid. Mas não pensaria uma dor de garganta isolada, com estado geral preservado,
disposto, conseguindo realizar suas atividades sem maiores dificuldades, entendo como sem relação. O dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. Ainda assim, há muito o que se comemorar, apesar de tudo, né, doutor Marcado? Apesar de pandemia, apesar de todas as crises que se vivem em relação à saúde nossa de cada dia. Desculpe, eu perdi o começo ali da sua fala, por favor. Dia 5 de agosto, que foi Sim. nesta quarta-feira, Dia Nacional da Saúde. Apesar de tudo, ainda há o que se comemorar, né? Temos medicamentos, temos a medicina, temos de tudo um pouco para combater, inclusive, a própria pandemia, né, doutor Marcato? Fica tão difícil, né, falar de comemorar alguma coisa no momento atual, Sim. né? A gente até fica constrangido. Eu tenho, de fato, alguma coisa para comemorar, eu estou conseguindo sair melhor do que a gente chegou. Então, tomara que isso sirva como um alerta, porque a minha impressão pessoal assim é que a gente tem os médicos, colegas médicos, o pessoal todo da área da saúde, especialmente o pessoal que está na linha de frente, na triagem, nos hospitais, nas unidades de atendimento, tentando fazer bem feito, né? A verdade é essa. Mas a gente tem dificuldades, a gente tem limitações e o número não é pequeno. Mas espero que a gente consiga, se a gente não conseguir dar o melhor hospital, o melhor respirador, o melhor cuidado de UTI, mas que a gente dê o melhor acolhimento para a população e para quem nos procurar nesse momento da pandemia, porque muito do que eu vejo, as pessoas estão precisando ser ouvidas, estão precisando ser acolhidas, né? Está precisando um pouco de boa vontade, mais do que eu dizer não, mais do que eu dizer não tenho vaga, mais do que eu dizer você vai para um hospital de segunda linha, eu tenho que te ouvir e procurar ser positivo naquilo que você espera, com responsabilidade, mas estando à tua disposição, prestando a assistência. Sabe o lado humanitário? Acho que a gente tem que realçar essa postura humanitária. Sinto necessidade disso. Doutor Marcato, eu já estava me preparando para a gente chegar à fase final do nosso bate-papo, mas tem muita gente nos assistindo neste momento pelo Facebook e pelo YouTube, e a produção me avisa agora de uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo. A gente estava falando sobre sequelas, né? E esta pessoa pergunta quais sequelas pode haver, quais sequelas podem ficar numa pessoa que passou pela Covid. E eu emendo também aí colocando a seguinte questão: estas sequelas, elas podem estar também de acordo com o grau do problema da doença, o grau da Covid que a pessoa vivenciou? Certamente. Embora você tenha assim, 7 meses de evolução, do aparecimento e de acompanhamento e tratamento e mortes, enfim, tudo isso dessa pandemia da Covid-19. Mas já se tem levantado dados especialmente nas formas graves da doença, evoluindo com alguma disfunção respiratória, podendo ser alguma coisa até mais grave, alguma disfunção miocárdica, então tem assim risco de complicação cardiológica, risco de complicações neurológicas tardias e de prazo até então indeterminado, mas que tem acompanhamento, né, inflamação do coração, inflamação cerebral, de difícil monitorização, mas associadas à infecção pela Covid. Então, claro, 80% das pessoas vão ter formas leves, 15% a 20% vão ter formas severas, e 5% vão precisar de cuidados hospitalares, eventualmente cuidados de intensivos. O que é bom nesse momento? Bom, nesse momento é melhor não pegar esse negócio, né? Uhum. Como é que eu faço isso? Eu faço me mantendo o distanciamento, tomando os cuidados, evitando a aglomeração, porque é melhor eu não pegar. E a expectativa, como é que fica para frente? Bom, para frente vai ficar muito melhor a partir do momento que a gente dispuser de uma vacina segura e efetiva, né? E os casos vão continuar acontecendo. Então, vamos realçar o que precisa. E sequelas também é precoce para a gente falar, mas tem nas formas graves risco de sequelas, sim. Doutor Marcato?
Sim? Ah, sim. Eu estava buscando a minha conexão com o senhor, já encontrei a minha Não, não, esta não. conexão. Estou te vendo de perfil. Doutor Marcato, em relação a tudo isso que a gente conversou, da sua situação, da situação médica como um todo, o que mais que o senhor poderia ou gostaria de acrescentar para a comunidade em relação a tudo isso que a gente conversou e algo que eu não tenha perguntado e que o senhor julgue necessário colocar neste momento para a comunidade? Eu penso que, do ponto de vista epidemiológico, o momento é o pior momento para os catarinenses, não é diferente para nós serranos. Uhum. Não dá para abrir mão do distanciamento social, não dá para abrir mão do uso de máscara. Penso que aquelas pessoas que tenham, convivam, né, no domicílio com situações de risco, idosos, cardíacos, doenças crônicas, podem, talvez devam usar máscara mesmo no ambiente domiciliar, não é? Peço, e aqui é um questionamento, não é um questionamento, mas é uma posição de uma visão pessoal, buscando um acolhimento. Então, dos meus colegas, a gente que está na área da saúde, que mais do que a gente lamentar eventualmente o desgaste, a sobrecarga de trabalho, as dificuldades técnicas, vamos estar atentos para oferecer assim o melhor acolhimento às pessoas. Vamos tomar cuidado, não vamos mandar de volta para casa quem mora no interior e vem com sintomas numa fase inicial ou nem tão inicial e acaba sendo orientado ao tratamento domiciliar. Eu faço até esse questionamento em relação aos gestores. A gente sabe da dificuldade que é acomodar todo mundo. Internar todo mundo é impossível, mas os critérios para oferecer cuidados domiciliares talvez devam ser um pouco mais criteriosos, na minha visão pessoal. Eu não posso correr o risco de alguém de mais idade, alguém hipertenso, alguém com doença pulmonar crônica, vá aguardar com uma evolução mais severa no domicílio. Eu acho que eu preciso ter ele mais perto dos meus olhos, eu tenho que ter um acompanhamento mais profissional desse paciente. Doutor Marcato, sabemos da sua agenda sempre cheia. O senhor tirou este período para esta conversa conosco, para os esclarecimentos da comunidade, para contar a sua própria experiência, e a gente fica muito grato pelo senhor ter nos atendido e conversado com a comunidade aqui pela TV Câmara da Câmara de Vereadores. Obrigado, doutor Marcato. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade. Espero poder estar contribuindo e estarei sempre à disposição no que for de interesse desse momento epidemiológico especialmente. A gente volta a lhe procurar para um novo bate-papo, uma nova live, tá bom? Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Marcato por esta conversa esclarecedora em relação à situação dele, em relação ao momento crítico e todas estas orientações que ele pôde passar para a comunidade. Nós temos o músico Cezinha, que está aguardando para o nosso bate-papo. A gente vai a um breve intervalo e dentro de alguns instantes nós estaremos retornando para a sequência desta nossa live. O César Camargo de Araújo, Cezinha, que é também um dos rostos, um dos nomes de Lages, uma das pessoas que passou por esta problemática que é ter contraído o novo coronavírus. Felizmente, tanto o Dr. Marcato quanto o Cezinha estão bem de saúde. O Cezinha teve complicações a mais que o Dr. Marcato. E a gente vai saber como ele se sentiu e como que está a situação dele daqui a pouquinho. Um breve intervalo e a gente já retorna. Todos nós sabemos a importância de reduzir o contato social e de evitar aglomerações para minimizar a proliferação do Covid-19. Mas algumas situações exigem que a gente saia de casa. Nessas ocasiões, você precisa ter cuidados especiais. Antes de sair, prepare um espaço na entrada de sua casa. Neste local, deixe uma caixa para guardar objetos, uma sacola para condicionar suas roupas e os itens necessários para a higienização. Após organizar esse ambiente e antes de sair, lave bem as mãos. Nada de cumprimentos com abraços, apertos de mão
ou bate-papo com pessoas que encontrarem em seu trajeto. Mantenha distanciamento social e use a máscara de tecido ao sair de casa. Mas lembre-se, ela deve ser trocada a cada 2 horas. Por isso, leve sempre uma máscara de reserva e um saco plástico para guardar o que foi retirado. Ao voltar para casa e antes de tocar em algo ou cumprimentar seus familiares, faça a higienização das suas mãos, água e sabão ou álcool gel. Tire os sapatos e deixe num espaço que você preparou antes de sair. Coloque seus objetos, chaves, carteiras e bolsas na caixa localizado nesta área. Tire a roupa e coloque na sacola plástica. Em seguida, no cesto de roupas. Dirija-se diretamente ao banho. Caso não seja possível, lave bem todas as áreas expostas: rosto, pescoço, antebraço, punhos e mãos. Higienize objetos como celular com álcool em gel e óculos com água e sabão. Com luvas descartáveis, limpe as embalagens trazidas de fora antes de armazená-las. Prepare uma solução nesta higienização, 1 litro de água para 20 ml de alvejante. Abra as janelas para arejar o ambiente. É muito importante que você tome todos os cuidados desde a hora de sair até o retorno para casa, pois assim fará sua parte para proteger a sua saúde e de seus familiares. E neste espírito de união e solidariedade, vamos juntos superar esse momento. Já estamos de volta com o nosso Mais Notícia pela TV Câmara da Câmara de Vereadores. Nós conversamos no primeiro bloco com o Dr. Luiz Marcato, infectologista, pediatra, contando a sua experiência em relação à Covid e, na condição de médico, passando as orientações necessárias para a gente tomar ainda mais cuidado. Como você pôde perceber no nosso bate-papo com o Dr. Marcato, apesar de todos os cuidados do álcool em gel, do uso da máscara, num descuido em algum momento, ele acabou sendo infectado. Então, se as pessoas que estão tomando todos os cuidados necessários correm o risco, imagina as pessoas que estão com a higienização num patamar mais baixo, não utilizando álcool em gel, não utilizando máscara. Eu gostaria de registrar que Lages tem um projeto de prestação de serviços voluntários chamado Voluntários da Alegria. A diretora é Daniela Martins, que nós estaremos recebendo em uma das nossas lives nos próximos dias, aqui na TV Câmara, para ela falar a respeito do Voluntários da Alegria, o trabalho que é realizado e principalmente nesta época de pandemia, a solidariedade tão necessária. Mas eu estou citando também o Voluntários da Alegria e a Daniela Martins. Este grupo, ele está com um projeto bastante interessante. Estão buscando, junto à comunidade, pessoas que passaram pelo problema da Covid-19, que contraíram a doença, para estas pessoas fazerem relatos. Estes relatos visam combater aquilo que a gente falou com o Dr. Marcato, o preconceito, que é uma coisa bastante curiosa, ter preconceito contra quem teve a Covid-19. O projeto Voluntários da Alegria está trabalhando com esta questão de receber relatos e de ouvir estas pessoas. E nós estamos engajados com o projeto Voluntários da Alegria, que estarão também no futuro repassando para nós o material que tenham coletado e nós estaremos utilizando este material em nossas lives. Nós já estamos com o César Camargo de Araújo, o Cezinha, preparado para conversar, mas antes de entrarmos ao vivo com o Cezinha, a gente vai assistir a um pequeno audiovisual. Quando o Cezinha recebeu alta, ele, que é músico, saiu tocando e cantando do hospital a música É Preciso Saber Viver. Vamos acompanhar como foi. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho
você pode retirar. Se uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Cezinha tem 32 anos, músico, ficou hospitalizado no Teresa Ramos. Ele recebeu alta no domingo, dia 2, ficou 12 dias internado, sendo 4 na UTI. Acabou sendo entubado, passou por esta experiência bastante complicada. Cezinha, como é que foi este momento, sair do hospital, finalmente retornando para casa? Seja bem-vindo ao Mais Notícia da TV Câmara, Cezinha. Tudo bem contigo agora? Boa tarde, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Cara, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, porque a gente está lá dentro e a gente vê muita coisa e a gente fica assustado, né? Então, quando eu recebi a notícia da alta, assim, fiquei muito feliz. Um momento muito bom, muito positivo, sair do hospital depois de passar pela Covid. Mas vamos voltar ao princípio da coisa, Cezinha. Quando foi que você suspeitou que poderia estar contaminado com o novo coronavírus? Assim, ó, como vocês falaram ali, né? Eu sou músico, daí com a pandemia a gente foi um dos primeiros a parar, né? E daí eu tive que me reinventar, né? Tive que achar outra forma de me manter e comecei a trabalhar com entregas de delivery de moto, né? E foi aí que eu acabei pegando, com certeza, que nem o doutor falou ali, algum momento devo ter dado um vacilo, sei lá, mas eu cuidava 100%, assim, sabe? Máscara, álcool em gel, geralmente eu pegava as coisas atrás do balcão, não tinha um contato, assim, muito perto com as pessoas. Então, foi, de certo, algum momento, assim, de descontração, sei lá, pode ter acontecido. E também a gente trabalha com entrega, a gente trabalha de noite, na chuva, tudo. Acho que a questão também da imunidade ter baixado, né? Sim. E foi aonde acho que acabei pegando isso aí. Pois é, a situação o mercado de entretenimento, ele foi o primeiro a parar e provavelmente vai ser o último a recomeçar. E neste período, músicos, tanto músicos quanto atores, mas na tua questão, você músico precisando se reinventar, você precisou deixar a música e foi trabalhar como entregador. É isso, Cezinha? Isso, isso mesmo. E essa experiência de entregador, como é que você encarou essa mudança, uma mudança bastante brusca, né, de trabalho? Assim, eu não sei se a questão de repente, eu ter muitos amigos em Lages, e também da necessidade de todo mundo estar pedindo coisa em casa, né, aumentou muito a demanda de entrega. Então, quando eu fiz a publicação ali que ia começar a fazer as entregas, já começou a aparecer, entendeu? Então, a coisa já começou decolando, sabe? Então, não foi... E assim, a gente trabalha com pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, tipo, conversando ali e tal, a gente tá na rua, tá conversando, tá passeando, quer dizer, em cima da moto, né, tranquilo ali, e para mim foi tranquilo, assim, eu sinceramente não senti uma mudança. Claro, a gente sente falta daquilo que a gente gosta, que é a música e tal, né, mas infelizmente, devido à pandemia, não tem o que fazer. E segundo o que a gente sabe, alguns amigos precisaram também fazer uma vaquinha para ajudar você e ajudar a família. Infelizmente é um momento bastante delicado e todo mundo precisa se ajudar, né, Cezinha? Sim, eu tava no hospital ali, como você falou, eu acabei ficando 5 dias na UTI, desses 5 dias eu fiquei 4 dias entubado, então eu tava fora do ar, eu não sabia o que estava acontecendo, tanto que para mim, quando eu saí do tubo lá, para mim eu tinha ficado 1 dia só. Sim. E a médica não, ficou 4.
Então, quando eu saí, quando eu voltei à minha consciência, que eu voltei a pensar, assim, e que eu fiquei sabendo da história da vaquinha, meu Deus, cara, me emocionei muito, assim, porque a gente tá lá dentro, não sabe o que está acontecendo aqui fora, porque você não tem acompanhante, você tá lá sozinho, e sozinho entre aspas, né, porque tem toda uma ajuda profissional, tudo, só que, e outra coisa, assim, também, a questão psicológica da gente abala muito, sabe? Porque, como é pandemia, você não pode sair do quarto para fora. É dentro do quarto, entendeu? Então a gente acaba vivendo um mundo ali que nem preso, cara. Sim. Não tem o que fazer, entendeu? A E única acaba os visita, dias. a única visita que recebe é do quadro de profissionais, enfermeiros, enfermeiras, pessoal da limpeza e do médico que está cuidando do caso, né? Isso, só isso e mais nada. Só isso e Uhum. mais nada. Uhum. Cezinha, vou retornando lá no princípio, aquilo que eu perguntei para o doutor Marcato, eu também pergunto para você. Quais foram os primeiros sintomas? Como é que foi? De repente você, opa, não estou me sentindo bem, talvez seja a Covid. Como é que foi lá no começo? Quais os primeiros sintomas? Eu não me recordo bem o dia, assim, mas acho que foi ali pelo dia 18, 19, mais ou menos, me deu tipo uma sinusite, sabe? Assim, uma sinusite, assim, um desconforto de cabeça, coriza, febre, suava muito, assim, dava muito calor, assim, sabe? Daqui a pouco dava frio. E só que eu tava tranquilo. Eu fui um dia na triagem lá, até que o médico falou pra mim também, isso aí provavelmente tá característico a sinusite, me deu o remédio lá e tal, acabei comprando o remédio, tomei. Aí passou uns 2 dias, porque geralmente a gente começa a tomar remédio ali, no dia seguinte já começa a sentir uma melhora, né? Uma coisa, a gente melhora um pouco. E foi ao contrário. Aí começou a aparecer mais sintomas, assim, daí quando apareceu, tipo, a falta de ar ali, ou mais uns desconforto, dor de cabeça, daí eu digo, opa, aí fui na triagem lá, quando eu cheguei, que o médico me examinou lá, ele já falou, cara, provavelmente deve estar infectado com a Covid e tal, então eu vou ter que te internar. Daí fiquei aguardando o leito lá, logo já abriu, cara, foi muito ligeiro, assim, sabe? O atendimento foi excelente. Não posso reclamar uma vírgula de ninguém, assim, desde o princípio da triagem até o dia que eu saí, sabe? Foi 100%. Em relação aos sintomas de uma gripe comum, de um resfriado comum, o que você notou de diferente, o que tem de diferente dos resfriados comuns, que você já deve ter passado por muitos e muitos na tua vida, o que você sentiu de diferente para a Covid? Com certeza a falta de ar, que eu nunca tinha tido falta de ar. Nunca tive problema com isso, sabe? Eu acho que, se me recorde, eu acho que foi a falta de ar, assim. Era um desconforto para respirar, na verdade, sabe? E a gente meio que se assusta, assim, sei lá, e às vezes acaba até piorando a forma de respirar, assim. Eu acho que com certeza foi a falta de ar. E a tua cabeça, como é que ficou? Como é que foi o impacto psicológico? Como é que você reagiu? É complicado, né? Porque como o doutor falou, a gente tá lidando com o novo, né? Nem eles que têm o estudo científico, não tem muito embasamento sobre o assunto. Então, a gente fica muito abalado, que nem eu falei antes, a questão de você não ter um acompanhante e tal, e a gente acaba ficando com outros também pacientes, né? Uns estão melhor, outros estão pior. Mas é complicado, a questão psicológica é meio complicada. Se esse cara for meio fraco, assim, acho que psicologicamente o negócio não fica muito bom, não. Você ainda está abalado psicologicamente, Cezinha? Cara, o dia que eu recebi a notícia da alta, assim, parece que virou uma chave, sabe? Tava com saudade da minha família, da minha filha, tudo assim, a coisa que acho que era uma das coisas que mais me incomodava lá, a saudade, assim, da família, sabe? E então, o dia que o médico me deu alta, assim, parece que virou uma chave, assim, sabe? Me limpou tudo aquilo que eu tava sentindo, assim, curei na hora, cara. Foi essa questão psicológica, assim. Mas é que nem o doutor falou ali, é uma doença muito debilitante. Eu tô fazendo fisioterapia, tem noção. Eu não consigo descer uma escada ligeira, não consigo correr, parece que fiz uma academia forçada, perdi muita massa magra, sabe? Muito nutriente, muito...
Então, os dias que eu fiquei internado na UTI ali, então me debilitaram bastante, assim, fisicamente, sabe? Essa é uma das sequelas que ficaram em você. Você está fisicamente debilitado, mas isso recupera, né, Cezinha? Ah, isso recupera, já iniciei já a fisioterapia, sim. Claro, é um processo gradual, né? Não é uma coisa que tu vai ficar bom de uma semana para do dia para outro, assim, vai. Mas assim, ó, do dia que eu de domingo, cada dia é uma vitória, sabe? Porque cada dia eu me sinto um pouquinho melhor, assim. Então eu sinto que está evoluindo para melhor a coisa. Sim. Fora esta questão, essa debilidade física, há alguma outra coisa, algum outro sintoma desagradável que ficou, alguma sequela, algo pior? Não, assim, eu sinto assim que eu canso muito, sabe? Sim. Eu canso muito, assim, e dependendo do que eu for fazer, se for fazer uma coisa muito ligeira, eu fico tonto. Mas isso aí é tudo questão da debilitação que a gente fica, né? A questão dessa doença aí. E a É só com o família tempo. e os amigos, quando você comunicou, estou contaminado, qual foi a reação da família? Qual foi a reação dos amigos, Cezinha? Na verdade, na verdade, nem fui eu que comuniquei, porque o dia que eu fui para triagem ali, que eles me mandaram para o hospital, e já daí foi tudo minha família que foi avisando o pessoal, sabe? Ah, você já foi Não direto da triagem para o hospital. fui direto para o hospital, aham. Uhum. Isso. E daí eu internei dia 21, dia 21, se não me engano, e dia 23 dia 23 eu fui para UTI. E na UTI a gente fica sem telefone, sem nada. Eu fiquei 4 dias fora do ar, que outros, né, que eu não. Ele que eu não existia, né? Porque fiquei, tipo, um incômodo induzido ali, fiquei entubado. Uhum. Então, é isso. Poxa, é realmente bastante complicado, bastante complicado. Antes de ser entubado, você estava consciente, né? Estava, aham. Certo. Aí você recebeu a informação. Cezinha, você vai precisar ser entubado. Este foi um momento delicado para você? Achei que ia morrer, cara. Por Deus do céu. Sério? Jurei que eu achei que ia morrer. Aham. Achei. O impacto foi grande, então, Foi, psicologicamente. com certeza. Ah, porque a gente vê que você sabe que você não tá bem, sabe? Sim. E a gente escuta relatos que quando chega nesse patamar é porque a coisa não tá boa, né? Então, me assustei, me apavorei. Pra falar bem a verdade, eu achei que ia morrer. Aham. Aí a reação da família e dos amigos, você só foi saber mesmo depois que passou por tudo isso e que saiu do hospital, como eles reagiram. Isso, Uhum. isso, aham. Mas Receb- eu, tipo assim, eu recebi plasma também, foi achado um plasma de um paciente que foi infectado lá em Florianópolis, lá que era compatível com o meu, e daí trouxeram para mim. Cara, foi Deus, assim, porque as coisas parece que aconteceram tudo no tempo que era para acontecer, sabe? Graças a Deus, tô aqui conversando com vocês, Uhum. né? Tô bem, tô tomando banho sozinho, tô fazendo tudo sozinho, já, devagarzinho, mas tô fazendo. Uhum. Eu li no dos teus stories, eu acho que no Instagram, você fala que seria interessante se tivesse psicólogos trabalhando junto nos hospitais neste momento para dar o apoio psicológico para o doente, para o paciente. Você realmente sentiu bastante esse impacto, né, Cezinha? Como a gente pode perceber. A gente sente e vê que os outros sentem também. É que nem eu falei antes ali, a questão de você estar, entre aspas, sozinho, digo sozinho de um familiar, de um amigo, de alguém próximo, você precisa, né? Porque a gente tá ali, e a questão de você ficar que nem um preso, assim, porque tem que ficar dentro do quarto, e a gente acaba ficando bastante tempo também deitado por causa disso, não tem muito o que fazer, né, cara? Tem que Uhum. esperar o tempo passar, o tempo ali e pronto. E medicação ali que eles dão pra gente, ali soro e tal. Então, e esperar o tempo passar e, ir para casa, né? Que Sim. é o principal. Sem dúvida. Voltar para a família, voltar para os amigos, voltar para a vida normal. Este normal que estamos vivendo, que é álcool em gel e máscara o tempo todo, né, Cezinha? É, com certeza, muito importante.
Aquilo que eu falei Muito importante. com o Dr. Marcato e que também é uma bandeira do projeto Voluntários da Alegria, como eu estava falando antes de iniciarmos a live contigo, que é a questão do preconceito. Você viveu isso, está vivendo, está sofrendo alguma coisa nessa linha, Cezinha? Cara, muito pelo contrário. Eu ali, depois que foi feito aquele vídeo ali, eu só tenho recebido mensagem de carinho, assim, de conforto. O pessoal falando, cara, muito obrigado. Esse teu vídeo ali mostrou que ainda existe esperança, porque hoje a gente liga a TV, ele só fala em morte, 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 morte. Sim. E é tão bom a gente ouvir, é tão bom a gente ver uma matéria que fale, ele venceu, ele conseguiu, que às vezes a pessoa é leiga também no assunto, e tá com um parente lá, tá com um ente amigo na mesma situação, e a pessoa tá desacreditada, entendeu? E a fé e a esperança ajudam muito nesse momento. Fé, esperança, colocar nas mãos de Deus e pedir que ele cuide da gente, né, Cezinha? Para Com sair certeza. dessa situação, individual e coletivamente, né? Isso. É, bem certinho, porque não é fácil, cara. O cara só estando lá para saber. O bom humor também vai voltando aos poucos, né? Sem dúvida nenhuma. Os sorrisos vão voltando Também. aos poucos. Cezinha, você disse que está trabalhando como entregador, teleentrega. E os demais músicos, colegas seus, como é que estão sobrevivendo? Aqueles que tinham na música o ganha-pão, está sendo bastante difícil para a categoria, né? Ah, tá difícil, cara. Sei. Tem o que tá fazendo pintura, outro tá fazendo trabalho de serviços gerais. Todo mundo, na verdade, se reinventou, né? Porque alguma coisa é obrigado a fazer, né? O cara não vive sem uma renda, não existe, né? Então, cada um achou uma forma de se manter e pau na máquina, né? Porque não dá para ficar parado, é complicado. A gente também, o cara que nem eu, o cara fica parado, daí morre de fome, sai, pega o Covid. Então tem que tentar equilibrar isso, né? Então, como nem o Bastante doutor tenso. falou, é complicado. Cezinha, Não é fácil. a gente quer ouvir você tocar e cantar para a gente celebrar a vida, a tua vida, a vida de todos aqueles que estão passando pelos momentos difíceis da Covid, não só da Sim. Covid, todas as outras doenças continuam por aí, continuam matando, inclusive o que Sim. não é doença, ou doença no outro sentido, o trânsito desgovernado, as balas perdidas, os assassinatos, enfim. Há bastante tragédia no mundo, mas também tem muita coisa boa, né, Cezinha? É tempo de esperança, é tempo de a gente dar a volta por cima, não é mesmo? Com certeza. É importante, né? A gente tem que ter muita fé e acreditar e agradecer também ao pessoal da saúde, que eles estão fazendo um serviço magnífico lá. Eles estão dando a vida deles, estão dando o sangue deles mesmo. Eles fazem de tudo para tratar a gente da melhor forma, até nessa questão de estar sozinho lá, é para confortar, porque a pessoa chega lá internada, todo mundo pode ser novo, velho, o cara chega lá assustado. Não é fácil. Uma mensagem tua para a comunidade, aqueles que estão nos assistindo neste momento ou que irão assistir mais tarde pelo Facebook, pelo YouTube, uma mensagem tua para este povo todo, para que a gente consiga sair melhor desta pandemia do que quando entramos nela, Cezinha. Acho que a gente tem que realçar os cuidados básicos, né? Que é o que nós temos hoje aí, muita fé e esperança. Eu acho que é tempo de a gente olhar o próximo também, né? A gente cuidar um dos outros aí e acreditar que dias melhores virão e isso vai virar, para trás vai virar só história para a gente contar. E se Deus quiser, dá muita risada. Infelizmente, muita gente perdeu a vida, né? Infelizmente, mas faz parte de um ciclo desse, ainda mais de uma doença dessa que ninguém conhece, não sabe como é que faz, né? Então vamos acreditar, vamos ter fé, vamos ajudar o próximo, vamos ter amor ao próximo. Acho que isso aí é o que de melhor que a gente tem para fazer no momento. E se cuidar, né? Cezinha, você já está com o violão, já está preparado, está tudo certo.
Eu gostaria de Tudo saber certo. com a produção, com o Tim e com o Alessandro Carrer, que estão neste momento aqui conosco trabalhando, o Tim, o nosso diretor, o Jairton Camilo, se eu encerro e deixo o Cezinha cantando, ou se o Cezinha canta e toca e depois eu retorno pro fechamento? Retorno pro fechamento? Então, Cezinha, é contigo e eu volto em seguida, anunciando inclusive um dos nossos próximos convidados para o programa de terça-feira. Cezinha, é com você, ó, uma Beleza. mensagem via música para a galera. Fazer uma música do nosso grande ídolo aí, Daniel Lucena, nosso lajeiro conterrâneo aí, grande compositor, poeta. Quando esse trem da alegria vai a vida da gente, sempre quem está mais perto é o nosso coração. Difícil se sabe na hora o que a gente sente, e certos amigos nos mostram que o mundo é bom. Saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto, pegar tua mão. Se cada estrela no céu, amigo na terra, a força da casa de encontra uma constelação. De que planeta é você? Eu faço o que você quiser em troca do teu amor. Eu posso te dar o que eu sou. Amigo é o cobertor, bordado de estrelas, constelação, nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer. Constelação, nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer. Mais e mais e mais e papá. Grande Cezinha, obrigado por ter participado da nossa live, Cezinha, e que a tua recuperação seja plena e de todas as pessoas que estão passando por esse problema, passaram, estão na recuperação e aqueles que estão enfrentando neste momento esta doença. Valeu, Cezinha, nossa gratidão por você ter participado conosco. Muito obrigado, eu que agradeço aí pelo convite, aí, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Então, fica aqui muito obrigado a todos vocês aí, o pessoal que está assistindo, o pessoal que vai assistir. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tamo junto. Muito bem. E vamos continuar usando máscara e vamos continuar usando álcool em gel e tomando todos os cuidados necessários para não sermos uma das vítimas da Covid-19. Na terça-feira nós estaremos retornando com a nossa live, com mais notícia ao vivo. Aqui na Câmara de Vereadores nós tivemos 2 vereadores que estão vivenciando o problema da Covid-19. O vereador Samuel Ramos e o vereador Maurício Batalha. Nós estamos agendando com os nossos 2 vereadores que estão com o problema da Covid-19 para as próximas lives na semana que vem. Na terça-feira, provavelmente nós estaremos recebendo um deles, se possível os 2. Um deles, o Samuel Ramos, estará participando conosco, entre outros convidados, no Mais Notícia ao vivo. Então a gente retorna na terça-feira. Obrigado pela sua atenção e até lá.